Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra aqui, você rápido e objetivo, que está em Ezequiel capítulo número 12. Diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois é uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume suas bagagens para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir a olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. Aqueles que vão para o exílio, e outros que eu vejo você fazer isso. Enquanto eles observam, faça um buraco no muro, passe sua bagagem através dele, ponha no ombro enquanto o povo estiver observando, e carregue ao entardecer. Cubra o rosto, para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia, levei para fora minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois da tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com minha bagagem, carregando nos ombros. De manhã, recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde não perguntou o que você está fazendo? Diga: assim diz o Senhor, essa advertência é para Zedequias, é a nação de Israel que está ali. Eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, vocês serão feitos a eles. Irão para o exílio como prisioneiro. Irmãos, olha que palavra tremenda. Vem com calma, vocês podem entender. Percebe que Ezequiel capítulo número 12, Deus deixou Ezequiel bem claro. Deus falou: filho do homem, você está no meio de um povo rebelde. Deus tinha falado para Ezequiel desde o capítulo número 3. Se você tomar a leitura de Ezequiel 3, Deus falou: filho do homem, tu vai pregar para um povo de coração duro e coração obstinado, a nação de Israel, o povo que me conhece. Resumindo, só que presta atenção agora. Lá em Ezequiel capítulo número 12, Deus falou assim: filho do homem, você está no meio de um povo que tem ouvidos, mas não ouve. Está no meio de um povo que tem olhos, mas não vê. Então percebe que Ezequiel está no meio de um povo rebelde, povo teimoso. O povo estava dedicado aos pecados de ídolos, estava quebrando mandamentos, estava violando a lei do Senhor. O povo estava na idolatria. E resumindo, presta atenção. Aí Deus falou assim: filho do homem, faça o seguinte: pegue a sua bagagem durante o dia, à vista de todo o povo. Pegue sua bagagem e vá e parta para o exílio. Perceba que Deus falou: filho do homem, pegue sua bagagem à vista de todo o povo. Faça isso à plena luz do dia. Por que Deus mandou Ezequiel fazer isso durante o dia? Para o povo ver, para o povo ter certeza, ter convicção do que iria acontecer com eles. Percebe que Ezequiel não fez isso na noite. Ezequiel fez isso durante o dia. Quando a Bíblia fala de dia, significa claridade, à vista do povo, para que todos vejam. Então percebe um detalhe, presta atenção, irmão, isso aqui é muito forte. Então percebe que Ezequiel está sendo sinal para a nação de Israel. Ezequiel está mostrando que o povo seria levado para a Babilônia. Percebe o que Deus falou: filho do homem, pega a sua bagagem durante o dia, à vista de todos os povos. Não faça isso, Ezequiel, ausente deles, faça na vista deles, para eles entenderem que assim como você está pegando sua bagagem e está indo para o exílio, assim esse povo será levado da sua terra natal, da terra de Israel, serão levados para a Babilônia. Vocês serão um sinal, porque assim como você está fazendo, assim esse povo será levado. Então percebe, o povo seria levado para a Babilônia. Ezequiel estava sendo sinal para a nação de Israel. Só que agora eu preciso que você dobre a sua atenção, porque o negócio é forte. Presta atenção agora. Ezequiel falou assim: eu fiz o que me foi ordenado. O Senhor mandou pegar a bagagem. Ezequiel pegou a bagagem e foi para o exílio. Aí Deus falou assim para ele: filho do homem, faça um buraco no muro. Agora presta atenção, irmão. Faça um buraco no muro e passe sua bagagem. Percebe? Deus falou lá em Ezequiel 12:6: faça um buraco no muro e passe sua bagagem. Por que Deus mandou Ezequiel fazer um buraco no muro? Você só vai entender quando você lê Jeremias 39. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém pelo um buraco do muro, pela brecha do muro. Aonde está isso na Bíblia? Presta atenção. Em Jeremias 39, presta atenção, irmão. Lá em Ezequiel 12, Ezequiel fez um buraco no muro, mostrando e simbolizando que Nabucodonosor iria entrar pelo buraco do muro. Agora presta atenção, está escrito em Jeremias 39. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º ano do reinado de Zedequias, o muro tinha uma brecha e foi rompido. E todos os oficiais da Babilônia, percebe, olha que tremendo, todos os oficiais da Babilônia, eles entram através de uma brecha. Então percebe, o que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, faça um buraco no muro,
Por quê? Porque assim como você vai fazer um buraco no muro, assim Nabucodonosor vai entrar pelo buraco do muro. Ou seja, o que Ezequiel fez ali, foi Jeremias que contou, que Nabucodonosor ele entrou pela brecha do muro. Então percebe que Ezequiel ele fez um buraco no muro, simbolizando que Nabucodonosor viria do norte e entraria em Jerusalém através do buraco no muro. Então percebe que Deus mandou Ezequiel fazer, simbolizando que o inimigo ia entrar através de uma brecha. Porque o inimigo ele entra através de brecha, filho. O inimigo precisa de brecha para poder entrar. Você viu uma coisa? Eita Jesus, a Bíblia diz lá em Daniel que o povo procurava uma brecha de Daniel, o inimigo procurando brecha de Daniel, só que não encontraram, porque Daniel era fiel. A Bíblia diz em Mateus 4 também que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. O diabo também está procurando brecha de Jesus, não encontrou. O inimigo procura a brecha. Percebe que Nabucodonosor ele entrou através de uma brecha. Porque o inimigo precisa de brecha, o inimigo só quer uma brecha só para poder entrar. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, seja sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, vive ao redor procurando quem possa devorar. O inimigo está ao redor procurando brecha. Então percebe que Ezequiel fez uma brecha, abriu ali o muro, mostrando que o inimigo entraria por uma brecha. Nabucodonosor entraria por uma brecha. E assim sucedeu. Agora presta atenção nisso aqui, para você dar um glória a Deus, irmão, porque o negócio é forte. Olha que tremendo, segura isso. Quando Ezequiel fez um buraco no muro, Deus falou assim para ele: agora filho do homem, cubra o rosto e não olhe para trás, não veja nada na terra. Segura isso, olha o que Deus falou: cubra o rosto, porque você será uma nação para esse povo. Ó, presta atenção, irmão, o negócio é forte. Ezequiel fez um buraco no muro e em seguida Deus falou assim: passa sua bagagem. Por quê? Porque Nabucodonosor ele ia entrar em Jerusalém, como Deus falou na boca de Jeremias, na boca também de Ezequiel, que Nabucodonosor entraria e levaria o povo para a Babilônia, e também iria levar os despojos do povo. Então percebe que Ezequiel está levando a bagagem, mostrando que Nabucodonosor entraria e levaria o despojo do povo. Nabucodonosor levou todo o ouro, até os utensílios da casa do Senhor ele levou para a Babilônia. Então percebe que Deus mostrou que Nabucodonosor ele ia entrar para levar até os despojos e também levar o povo para a Babilônia. Por isso que Ezequiel está levando sua bagagem, simbolizando que Nabucodonosor entraria e levaria tudo que pertence ao povo em Jerusalém, seria sitiado e levado para a Babilônia. Agora presta atenção agora. Quando Ezequiel fez o buraco no muro, ele cobriu o rosto por ordem do Senhor. Deus falou: Ezequiel, faça um buraco e cubra o rosto e não olhe para trás, da terra da qual você está saindo. De onde que Ezequiel está saindo? Da terra de Israel. Deus falou: não olhe para trás, cubra o rosto. Por que Deus mandou Ezequiel cobrir o rosto? Sabe por quê? Porque o povo ia sair da terra de Israel, da promessa, para ir para onde? Para a Babilônia. E o povo ia ficar 70 anos no cativeiro, 70 anos na Babilônia. Porque lá em Jeremias 25 vai falar que o cativeiro duraria 70 anos. Após 70 anos, eles vão voltar. Só que percebe que eles vão ficar anos fora da terra. Por isso que Deus falou: Ezequiel, cubra o rosto, porque esse povo vai ficar anos sem ver a terra. Então percebe, filho? Por que o povo vai sair fora da terra de Israel? Por causa do pecado, por causa da desobediência. Quando você desobedece a Deus, você não desfruta das promessas que Deus tem. A terra de Israel é a promessa, filho. Só que o povo vai sair fora da terra. Ou seja, vai sair da promessa por causa da desobediência. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Deus falou com Moisés? O que Deus falou com Moisés? Moisés, fala com a rocha e ela vai dar água. Só que a Bíblia diz que Moisés estava com a cabeça quente por causa do povo. Moisés vai lá embaixo da rocha. Quando Moisés bateu na rocha, Deus falou assim: Moisés, só porque você bateu na rocha, você não vai entrar na terra, porque Moisés desobedeceu. Então percebe que a terra é a terra prometida. Moisés não passou na terra, porque desobedeceu. Moisés não participou da promessa, por causa da desobediência. Aqui nessa passagem que eu estou lendo, percebe que Ezequiel está mostrando: vocês vão sair da terra, por causa da desobediência de vocês. Porque a desobediência, filho, não faz você desfrutar do que Deus tem para você. Eita glória, aleluia, Jesus. Você acha que você desobedecendo a Deus, quando Jesus voltar, tu acha que tu vai? Tu não vai, filho. Eita, você quer ver uma coisa? Eita glória, eu vou falar. Presta uma coisa: se a Bíblia diz que o diabo, quando estava no céu, ele era um querubim, foi achada iniquidade nele e ele desceu, você acha que você pecando, levando uma vida de ímpio, vai subir? De modo nenhum. Vou repetir isso aqui. Meu irmão, presta atenção que o negócio é forte. Presta atenção, a Bíblia fala em Ezequiel 28: perfeito era em teus caminhos. Está falando do diabo, que ele era perfeito, só que você achou iniquidade nele. Então percebe, achou iniquidade, achou maldade nele. Percebe, a maldade foi achada no diabo, no céu. Ele estava no céu e cometeu uma iniquidade nele. E ele desceu, porque iniquidade traz divisão. Agora segura, o diabo cometeu pecado no céu e desceu. Você acha que você pecando aqui embaixo, quando Jesus voltar, tu acha que tu vai subir? A Bíblia diz que a cidade é a cidade santa, rapaz. Eita glória, tem que ter pureza. João disse em Apocalipse que vão entrar na cidade os puros, filho, os que têm santidade, os que andam em santificação perante o Senhor. Porque a Bíblia diz em Hebreus
busque a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que sem santidade, filho, ninguém verá o Senhor. Sem santidade você não entrará na cidade santa, filho. Eita glória, João falou isso, filho, isso é Bíblia, rapaz. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Agora segura. Tá, glória a Deus. Então percebe que Deus falou para Ezequiel, segura isso aqui. Filho do homem, cubra o rosto quando você sair e não olha para trás. Por quê? Porque o povo vai ficar muito tempo sem ver a terra. Aí Deus falou assim, filho do homem, esse sinal é para Zedequias. Agora segura, olha o que Deus falou para Ezequiel 12. Ezequiel 12 no versículo número 10. Deus falou, Ezequiel, quando você cobrir o rosto, esse sinal também vai servir para Zedequias e para o povo. Agora por que quando Ezequiel cobriu o rosto, o sinal era para Zedequias? Sabe por quê? Porque lá em Jeremias 39, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que Zedequias tentou fugir pela uma brecha do muro. E a Bíblia diz que Nabucodonosor capturou ele. E a Bíblia fala que Nabucodonosor matou os filhos dele e em seguida vai furar o olho de Zedequias. Agora segura, por que Ezequiel cobriu o rosto? E Deus falou, essa profecia, essa advertência para Zedequias, porque Zedequias não vai ver mais a terra, ele vai ficar cego, ou seja, Nabucodonosor vai furar o olho dele, e ele vai ser levado para a Babilônia, ou seja, ele nunca mais vai ver a terra. Então percebe, Ezequiel, cubra o rosto, porque essa advertência é para Zedequias, porque Nabucodonosor vai deixar ele cego. Quantas pessoas hoje não estão cegas espiritualmente, já não compreendem mais as coisas de Deus, estão cegos. Você lembra daquela passagem que Jesus, quando ele curou o cego de nascença, a Bíblia diz que os fariseus, quando viu, não acreditou em Jesus. Aí Jesus falou assim, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que vem, o pecado de vocês permanece. O que Jesus está falando? Vocês estão me vendo e não estão crendo. E a Bíblia diz que quem não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado. Então por isso que Jesus falou assim para eles, vocês estão me vendo e não estão crendo? O pecado de vocês permanece com vocês, porque você não está entendendo, você não está entendendo o que Jesus está falando. O que Jesus tinha falado, irmão, presta atenção. Olha o que Jesus falou para os fariseus. Se vocês fossem cegos, o pecado de vocês não será levado em conta. Mas agora que vocês veem, o pecado de vocês permanece. O que Jesus está falando? Porque os fariseus estavam vendo Jesus, não estavam acreditando em Jesus. Não acreditou que Jesus era o Messias. Por isso que Jesus falou, ó, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado, mas vocês me veem e não crê. E a Bíblia diz que quem não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado. Quem não crê em Jesus, filho, está condenado, filho. Isso é Bíblia, filho. Porque foi Jesus que pagou por você, foi Jesus, filho, Ele é Deus, filho. Só que segura isso aqui, presta atenção, oh, glória. Aleluia, Jesus. Agora segura isso aqui, glória a Deus. Então percebe que quando Deus mandou Ezequiel ali cobrir o rosto, estava mostrando ali que era essa profecia, essa advertência, é para Zedequias, porque Zedequias, os olhos de Zedequias vai ser furado. Nabucodonosor furou, cubra o rosto, filho do homem. Fala que essa profecia e essa advertência para Zedequias, porque ele vai ficar cego. E assim acontece, Nabucodonosor entrou e furou o olho dele como Deus falou. Uma coisa que eu acho bonito, pode perceber, irmão, Deus, toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele avisa. Pode perceber que Deus avisou por diversas vezes para Zedequias e para a nação de Israel. Se vocês não se arrepender, vai vir um exército do norte. O inimigo não vai ter misericórdia de vocês. Deus avisava, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Ezequiel, dentre outros profetas, para advertir o povo. Só que o povo não dava credibilidade. Então percebe, Deus alertou o que ia acontecer, só que o povo não se arrepende. Então percebe, Deus não traz uma sentença para você sem primeiro te alertar. Primeiro Deus avisa. Você quer ver uma coisa? O que Jesus falou antes da volta dele? Jesus falou que vai ter rumores de guerra, vai ter fome. Só que isso não é o fim, é entre os princípios da dor de parto. Jesus falou, o sol escurecerá, a luz não dará o sol não dará sua luz, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Antes de Jesus vir, primeiro ele falou que vai dar sinal. Porque como eu disse, Deus não faz nada sem primeiro avisar, filho. Pode perceber que Deus avisou para Zedequias, Deus avisou para o povo se arrepender. Se eles não se arrependessem, Nabucodonosor viria. Deus não faz nada primeiro sem te alertar, filho. Eita glória, aleluia, Jesus. Só que uma coisa que eu acho tremenda, eu finalizo. Presta atenção, irmão, que o negócio é forte. Quando Ezequiel viu tudo isso, Ezequiel também viu visões. Por quê? Porque lá em Ezequiel 11, no versículo 24, Ezequiel falou assim, o Senhor me mostrou vocês indo para a Babilônia, e assim afindou a visão. Então percebe que Ezequiel 11, 24, Ezequiel falou que Deus mostrou para ele visão, e a visão se findou. Ou seja, deu fim na visão, mas Deus mostrou para ele a visão. Só que a Bíblia diz em Ezequiel 12, no versículo número 21, olha o que está escrito. Quando Ezequiel falou da profecia e da visão, olha o que o povo vai falar para Ezequiel. Presta atenção. O Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões não dão em nada.
Diga-lhe, pois assim diz o Senhor, eu darei fim a esse provérbio, não será mais citado. Em Israel, diga, está chegando os dias em que as visões e as profecias se cumprirão. Agora segura, e eu finalizo. Olha que tremendo, presta atenção nisso aqui. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia fala que quando Ezequiel contou as visões da profecia, a Bíblia diz que o povo falava assim: Ezequiel, suas visões e suas profecias não vai dar em nada. Aí Deus falou assim: filho do homem, eles estão dizendo que a profecia que você falou e as visões não vão dar em nada, mas eu darei o fim. Diga para eles, as profecias que vocês estão falando que não vai dar em nada, vai se cumprir. Isso vai cessar, vai acontecer. Então percebe, não estavam acreditando em Ezequiel quando Ezequiel falou, não deram credibilidade. Só que Deus falou: filho do homem, eles não estão acreditando, vai se cumprir. Você quer ver uma coisa? Eita glória. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,3, no final dos tempos vão surgir escarnecedores da verdade. E a Bíblia diz que muitos vão dizer assim: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que o mundo foi criado, tudo está do mesmo jeito. A Bíblia diz, Pedro falou, que no final dos tempos as pessoas não vão acreditar na volta de Jesus. Vão dizer: o que houve com a volta de Jesus? Não falou que Jesus ia voltar? Tá tudo do mesmo jeito. Só que eles esqueceram de um detalhe: quem falou que vai voltar não mente. Agora percebe, eles estavam desacreditados também da profecia de Ezequiel. Quando Ezequiel contou, Deus falou: filho do homem, eles estão dizendo que não vai dar em nada, vai acontecer. Você quer ver uma coisa? Quando Noé também pregou, a Bíblia diz que Noé, ele foi pregador da justiça, conforme está em Hebreus. E a palavra do Senhor falou, que o próprio Deus falou com Noé: Noé, construa a arca, porque eu vou trazer um dilúvio. O dilúvio simboliza o juízo de Deus na terra. Só que segura isso. Eita glória, vou falar, Jesus. Segura, presta atenção. Quando Noé estava construindo a arca, você acha que não tinha gente zombando de Noé? É claro que tinha. Você imagina comigo uma coisa: Deus falou para Noé construir a arca, que Deus ia trazer um dilúvio. A Bíblia diz que depois de 100 anos Deus mandou o dilúvio. Muitos anos demorou para Deus mandar o dilúvio. Noé tinha 500 anos quando Deus falou que ia trazer o dilúvio. Só que Deus só manda a chuva quando Noé completa 600 anos. 100 anos se passou. Imagina o povo zombando. Cadê Noé? Você não falou que Deus ia mandar o dilúvio? Nada está acontecendo. É mentira, isso aí não vai dar em nada. A Bíblia diz que Deus depois falou assim: Noé, entra na arca, você e sua família. Depois de 100 anos, Deus mandou o dilúvio, como Deus havia prometido. As pessoas zombaram. Por que eu estou falando para você que as pessoas zombaram? Porque Jesus falou que a volta dele vai ser como no dia de Noé. As pessoas estavam sendo dadas em casamento, estavam em festa, Noé pregava e o povo estava zombando, estava na festança. De repente veio um dilúvio. Assim será a volta do Filho do Homem. Eita glória, aleluia, eita glória. Eita glória, aleluia. Então percebe, filho, você acha que eles zombaram de Noé? É claro que zombaram de Noé. Você acha que não vão zombar de mim, de você? Vão zombar, vão escarnecer de mim, de você. Você acha que não vai acontecer? Vai acontecer, filho, mas prega, fala. Você quer ver uma coisa? Outra pessoa também falou de Jesus, não acreditaram. Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria Madalena, em Marcos 15, em Marcos 15, a Bíblia diz que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Só que a Bíblia diz que Maria Madalena foi contar para os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos não acreditaram nela. Então percebe, não acreditaram que Maria Madalena viu Jesus. Maria Madalena contou: eu vi Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Só que quando ela contou, os discípulos não acreditam. E a Bíblia diz que em seguida quem aparece? Jesus. Então percebe, prega, fala, pode não acreditar, mas depois vão contemplar que é verdade que a gente falou. Por quê? Porque Jesus falou: céus e terra se passarão, mas minhas palavras não se passarão até que tudo se cumpra. A Bíblia é viva, ela vai se cumprir, rapaz. Eita glória, aleluia. Oh glória, aleluia, eita glória, aleluia. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. A glória a Deus. Agora segura. Então percebe, não acreditaram nas profecias de Ezequiel. Olha o que Deus falou: filho do homem, eles estão dizendo que não vai dar em nada. Esse provérbio vai acabar. Diga, o que vocês estão dizendo que não vai dar nada vai se cumprir. Sabe o que Deus está falando? Continua falando. Pode não acreditar em você, mas quando acontecer vai se lembrar que você alertou. Continua, prega, deixa zombar. Deixa escarnecer, vão zombar mesmo, vão zombar. É necessário, a Bíblia falou que vai surgir zombadores. Vão zombar de mim. Você acha que tem pessoas que não zombam de mim quando eu prego? Fala que eu sou louco. Não acredita? Deixa, irmão, fala. Fala, porque a palavra de Deus, ela é viva. O que Deus falou? A minha palavra não vai voltar vazia. Não volta vazia, filho, vai acontecer. Até o diabo sabe o que vai acontecer. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12, quando o diabo desceu, o que está escrito? A Bíblia diz que o dragão desceu com grande fúria. O dragão simboliza o diabo. Desceu sabendo que lhe resta pouco tempo. Até o diabo sabe que resta pouco tempo para ele. É Bíblia, filho, até ele sabe da Escritura. E até ele acredita na Escritura. Aleluia, Deus!
Você tá entendendo, filho? Você tá entendendo? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Eita glória. Não, compartilha essa mensagem em nome de Jesus.